Você está na Rádio Bandeirantes. Agora, Bandeirantes acontece. Com Cláudio Zaidan e Ronald Gimenez. 3h02, boa tarde. Acontece aqui. A análise das notícias mais importantes do dia. Bandeirantes acontece hoje, sexta-feira. Olá, Ronald Gimenez, boa tarde, tudo bem, Ronald? Boa tarde, Cláudio Zaidan, boa tarde pra você, pra todo mundo, pra Gabi, pros nossos ouvintes. Ah, sim, boa tarde pra Gabriele, que tá coordenando e produzindo aqui o Bandeirantes Acontece. Boa tarde, Zaidan, também pro Ronald e pra todos os ouvintes. Vamos juntos até às 5 da tarde. Vamos sim, se Deus quiser. Às 5 da tarde, teremos o Bastidores do Poder também com muitas informações com o Pedro Campos, o Cláudio Humberto e o jornalismo da Bandeirantes. Na Central Técnica, o Eric Vernizzi, Roberto Dias e as imagens no YouTube, você entra em Rádio Bandeirantes Oficial e essas imagens aí por conta do José Alexandre Marques, trabalho sempre muito competente. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que tem essa condição porque é presidente do Senado, né? Ele afirmou que devolveu ao governo a medida provisória que amplia os poderes do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, para escolher reitores temporários em universidades e institutos federais durante a pandemia do coronavírus, sem consulta prévia. Normalmente os reitores são eleitos por alunos, professores, funcionários. É claro que estamos falando aqui de universidades e institutos, não só universidades, mas também institutos federais. O governo alegou para tomar essa medida e fazê-lo por meio de medida provisória, alegou que, exatamente por conta da pandemia, não haveria tempo para a escolha convencional e decidiu, então, propor que o ministro da Educação, Weintraub, tenha autoridade para designar esses reitores temporários. Segundo o Alcolumbre, a MP viola os princípios da Constituição Federal que tratam da autonomia e da gestão democrática das universidades. Quando uma medida provisória é devolvida pelo Congresso, fica com a sua vigência encerrada, deixando de ter qualquer valor, segundo explicação da Secretaria-Geral da Mesa do Senado. Mas há divergências, né? E alguns especialistas e constitucionalistas entendem que ela continua valendo por pelo menos 2 meses. Ou seja, não colocou para votar, simplesmente devolveu. Então é claro que a assessoria técnica na área jurídica do Alcolumbre falou para ele: o presidente, se a MP for devolvida, ela perde o valor automaticamente. Ela perde o valor, o prazo de validade está extinto e ela não serve para mais coisa alguma. O Alcolumbre, se fiando nessa informação, devolveu, achando que o assunto está encerrado. Mas há, repito, especialistas que veem de maneira diferente e que acham que a medida continua valendo. Ou seja, já há um imbróglio jurídico aí. Há 3 pontos importantes. O primeiro é o fato de o governo fazer isso por medida provisória. E aí há um problema. Foi apontado até pelo Rodrigo Maia. O fato de essa medida provisória praticamente repetir uma MP anterior que tratava de assuntos parecidos e que acabou perdendo o seu prazo de validade. Ora, não é permitido, e aí sim há um impedimento legal, para que o governo reedite uma medida provisória, ainda que modificada ali de maneira cosmética, né? Então você tira uma palavra, coloca outra, muda uma vírgula e diz que é uma nova medida provisória. Mas se o assunto tratado é o mesmo, é óbvio que não se pode, no mesmo exercício, lançar uma medida provisória que trata essencialmente do mesmo tema de outra medida provisória. Seria necessário esperar, no ano que vem, para editar uma MP. E um outro caminho, então aí já há um problema, né? O fato de ser uma reedição, ainda que com alguns disfarces,
de medida provisória anterior que perdeu validade. Aí há um outro problema. O fato de Alcolumbre e Maia terem desenvolvido esse modus operandi, né, de não colocar para votar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. A não ser que haja, claramente, alguém vai ao Supremo contestando uma medida provisória, dizendo que há nela medidas inconstitucionais. E aí o Supremo pode até, um único ministro, monocraticamente, como dizem, tomar a decisão de liminarmente suspender qualquer efeito daquela medida provisória ou mesmo sua votação, até que haja uma apreciação mais profunda por parte do Supremo. Essa é uma possibilidade. Agora, simplesmente não colocar para votar, e o problema é que isso tem sido, repito, modus operandi de Rodrigo Maia e de Alcolumbre. Muitas vezes, inclusive em assuntos menos importantes, não é? E que poderiam ser resolvidos rapidamente, coloca para votar. E aí, ou o parlamento rejeita, ou o parlamento aprova integralmente, ou o parlamento aprova com mudanças. Enfim, essas possibilidades todas são descartadas quando, na Câmara, Rodrigo Maia, ou no Senado, Davi Alcolumbre, um deles resolve não colocar para votar, deixa ali engavetado. Esse é um problema na maneira como o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm tratado várias medidas apresentadas pelo governo. Mas, repito, o ponto central do ponto de vista jurídico e legal é a repetição, ainda que disfarçada, de medida provisória que perdeu sua validade. Isso realmente não pode. Foi o que alegou o Rodrigo Maia corretamente, aliás, ontem. E entra, finalmente, o mérito da questão, que é o que propõe a medida provisória do governo. E aquele negócio, não há nem motivo para intervenção. E se há uma intervenção, vale notar que o escolhido entra na condição de interventor, não é? Ele acaba sendo visto como um interventor, um representante do governo numa universidade ou no Instituto Federal. Isso é muito ruim. Aqueles que alegam, mas veja o que está acontecendo nas universidades federais, reitores que são escolhidos por motivos ideológicos, etc., e que acabam sendo coniventes com toda uma pauta imposta e prevalecente nas academias, no caso nas universidades e nos institutos, e que é preciso mudar isso. Só que essas pessoas se esquecem que governos passam, não é? Então, ainda que elas considerem interessante, bom, salutar, que entre alguém com posições políticas, vejam que não há nenhuma discussão sobre o aspecto administrativo. Nenhuma discussão sobre o aspecto administrativo, apenas o aspecto ideológico. Mas, ainda que você diga, mas que é interessante colocar alguém afinado com o governo e, portanto, com um pensamento político diferente daquele que hoje prevalece nas universidades federais. Só que, se você inaugura essa prática intervencionista, lá na frente, um outro governo com outro pensamento político também terá esse mecanismo à disposição. Então, até sob esse aspecto, o de que é uma tentativa de mudar a mentalidade reinante nas universidades federais, até sob esse aspecto, é um erro primário, porque, obviamente, você está desenvolvendo, inaugurando um mecanismo que depois será usado por outro governo, com outro tipo de pensamento, e que passa a ter um instrumento de intervenção. Ainda que seja necessário encontrar um motivo, mas governos sempre encontram motivo quando querem adotar uma medida. Agora é a pandemia, lá na frente será uma outra questão, uma grande crise econômica, não é? Uma catástrofe qualquer, um cataclismo, seja o que for. Vão encontrar um motivo para uma intervenção. Então é bom não desenvolver esse tipo de mecanismo, não é? Além disso, o que se espera sempre é que haja em universidades maturidade suficiente, porque a universidade pressupõe que todos ali sejam adultos, né? Maturidade suficiente para debates internos e correlação de força. Isso é o jogo democrático. É assim na política e é assim nas universidades, né? Se a lei dissesse textualmente, cabe ao Ministério da Educação designar reitores para universidades federais,
não haveria discussão, bastaria designá-los. Não é o caso. Então é uma tentativa de mudar a lei, primeiro, um erro, porque inaugura-se um mecanismo que não ficará, claro, restrito a este governo, né? Mas também será usado por outros governos. Segundo, é uma interferência indevida. Deve-se deixar que a universidade, nos seus momentos, traçando os seus caminhos, nos seus debates internos, nas correlações internas de força, acabem determinando quem vai ser reitor naquela universidade federal ou naquele instituto. E, por fim, não se pode, esse é um aspecto primário, porém fundamental, não se pode reeditar no mesmo exercício uma medida provisória que foi rejeitada ou que perdeu o prazo de validade. Então, hoje apareceram, Ronald, notícias de que o Alcolumbre foi convencido, depois de uma mensagem lá do Flávio Bolsonaro, que falava do esquerdismo nas universidades, mas esse não deve ser também o parâmetro para uma decisão do presidente do Senado e, portanto, do Congresso, não é? Ele deve se ater, para devolver uma medida, ele deve se ater ao aspecto constitucional. E não me parece, inclusive, que o Alcolumbre tenha capacidade e instrumentos para dizer que há ali uma inconstitucionalidade. A medida provisória é ruim, não deveriam insistir nessa história de dar ao Weintraub o poder de apontar esses reitores, isso é um erro do governo, né? Segundo, é uma reedição de medida provisória no mesmo exercício, apenas com mudanças cosméticas, isso já deveria encerrar o assunto, mas tanto no Senado quanto na Câmara, seus presidentes têm escolhido o pior caminho para resolver esse tipo de questão, que é simplesmente não colocando para votar. Ele resolveu devolver e aí Alcolumbre dá ensejo ao imbróglio jurídico, já que, repito, especialistas que não têm nenhuma relação com o governo, e que nem estão aí para defender o governo, dizem que não, né? Consultores legislativos, inclusive, defendem que a medida provisória continua a valer por até 120 dias com a prorrogação automática. Isso porque ela é editada exclusivamente pela Presidência da República, né? O Weintraub não quis falar a respeito, disse que não tinha nada para dizer, deveria ter, né? Se ele entende que está com a razão, se ele entende que isso é bom, ele deveria defender seu ponto de vista e não simplesmente dizer, não tenho nada para falar. Segundo, o Alcolumbre escolheu o pior caminho. Ou coloca para votar ou aponta o aspecto de que é uma reedição de medida provisória. Mas se arvorar a ministro de Supremo Tribunal Federal dizendo que não, há aqui uma inconstitucionalidade, então essa medida provisória nem será avaliada, ele acaba abrindo portas para uma discussão jurídica, se ela continua valendo por 120 dias ou não. 4 meses. Não é? Ou seja, o governo pode agora tentar manter a decisão, já que a medida não foi rejeitada e nem seu prazo expirado, e simplesmente tentar no Supremo, ele ganha um tempo e tenta no Supremo a autorização para fazer isso. Pode até, e provavelmente, perderia, mas ganha algum tempo. Quer dizer, um erro primário do Alcolumbre e uma perda de tempo, na verdade, com esse assunto, né? O Weintraub não tem por que virar interventor de universidades e institutos federais, Ronald. Ô Zaidan, mas do ponto de vista do fígado, mesmo havendo um imbróglio jurídico, podendo haver um imbróglio jurídico e tudo mais, como isso cai no colo do governo, tendo um revés aqui, outro ali, envolve Supremo, tem TSE, tem um monte de coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, e esse revés agora a partir do Congresso, a partir do presidente do Congresso, do Senado Federal. O que o fígado vai dizer? De que maneira o governo pode reagir, se é que vai reagir? Eu nem sei se reage só com o fígado, né? Muitas vezes parece que o governo Bolsonaro gosta desses embates, não é? De uma certa forma, talvez até enxergue esses embates como combustível eleitoral, aquele fogo que deve queimar até 2022. Embates que permitem a manutenção do discurso de que o governo tem sido inviabilizado para a execução daquilo que prometeu na campanha pelo Supremo e pelo Congresso. Mas esse é um dos movimentos do governo. O outro é a aproximação com partidos que têm muitos votos, que têm muitas cadeiras na Câmara e no Senado. Tanto que hoje
nós vimos Rodrigo Maia elogiando Exatamente. a escolha do ministro das Comunicações, dizendo, do Ministério da Comunicação, esse novo Ministério das Comunicações, dizendo, olha, o Bolsonaro agora está fazendo política. Né? Ou seja, ele aceitou a isca lançada. Né? O governo quer o quê? Uma aproximação com o Centrão, com partidos que dão votos, e é isso que quer, e ao mesmo tempo diminuir a influência de Rodrigo Maia sobre esses partidos. É uma possibilidade. A outra, se o Rodrigo Maia não cair nesse jogo, trazê-lo para mais perto. Não é? Ter algum diálogo com ele, Rodrigo Maia. Isso interessa muito para o governo. E pode interessar também ao Rodrigo Maia, já que ontem foi o PSD, amanhã pode ser a ala do DEM que tem o Rodrigo Maia. Então ele pode também ser voz determinante para a ocupação de cargos que venham a ser recriados ou cargos que já existem e que de repente fiquem à disposição, inclusive dele, Rodrigo Maia. Né? Ele já teve, no começo do governo Bolsonaro, ele já teve indicações, que ele fez inclusive, e se irritou profundamente quando perdeu um dos indicados que ele havia feito para o Fundo Nacional de Educação. Quando esse indicado perdeu o lugar, isso virou um foco de tensão entre o Rodrigo Maia e o governo Bolsonaro. Então, de certa maneira, esse elogio do Rodrigo Maia mostra que o jogo está sendo bem jogado, nesse sentido, nessa direção, pelo Bolsonaro. Ele atrai parte do Centrão e, de certa forma, atrai até o Rodrigo Maia, que fez questão de elogiar publicamente a escolha do novo ministro. E, para além disso, né, ao fato de que o Bolsonaro vai continuar nessas duas direções, que parecem antagônicas, né, mas que ele tenta fazer com que sejam convergentes. Atrair o Centrão, ter uma base de apoio maior na Câmara e no Senado, não só para aprovar projetos, mas para blindar o governo contra riscos de um processo de impeachment. E, ao mesmo tempo, ele continua colocando lenha para manter o fogo até 2022, desse embate permanente. Então, eu não acho que, ao ter essa MP devolvida, que o Bolsonaro se descabele. Eu acho que faz parte do discurso, faz parte, inclusive, desse jogo de manter acesa perante seu eleitorado essa chama aí de embate permanente com o establishment, com o sistema. Não é? Isso, como um discurso fácil, até simplório, é muito fácil de ser mantido. E esses embates, porque convenhamos, não é? O governo não está desesperadamente preocupado em fazer essa intervenção em universidades federais. Mas ao ter esse jogo político, de novo, alimentado, fomentado, a devolução pelo Congresso, as críticas feitas pelo Alcolumbre, mantém-se a ideia de que há um embate entre o governo Bolsonaro e o establishment, e o poder estabelecido, como se o próprio Bolsonaro e o poder estabelecido não fossem a mesma coisa, não estivessem muito próximos, como se ele não fosse parte do poder estabelecido há cerca de 30 anos. Né? Mas, de qualquer maneira, eleitoralmente é sempre algo interessante. Você mantém uma chama que pode ficar ali acesa e atraindo o seu eleitorado cativo, ou mantendo o seu eleitorado cativo, embora perdendo alguns, até 2022. É aquela história de eu preciso manter 30% pelo menos para me garantir num eventual segundo turno. Então acho que isso aí não vai fazer ninguém se descabelar, nem o Weintraub, nem o Bolsonaro. Mas acho que o Alcolumbre fez a jogada errada. Ele poderia ter colocado para votar, até porque provavelmente haveria rejeição, ou simplesmente apontado o fato de que é uma MP que, de maneira disfarçada, reedita uma MP que perdeu seu valor há pouco tempo. 3h21. Esse é o Bandeirantes Acontece. Já já tem mais notícias e análise de Cláudio Zaidan. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes.
Agora são 3 horas e 21 minutos. Boa tarde para você, Ronald, Zaidan, para todos os ouvintes. Olha só, aconteceu um acidente, uma colisão entre um carro e uma moto na Avenida Doutor Francisco Mesquita, ali na Vila Prudente. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada até o local e os 2 veículos já foram retirados da via. Por isso, aos poucos, o trânsito volta a fluir normalmente na região. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas no aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. 3 horas e 23 minutos. Destaque agora para a região sul da cidade. Isso porque aconteceu um acidente na Avenida Dona Belmira Marim, ali no Grajaú. Um homem foi atropelado por um caminhão. Ele já foi encaminhado ao pronto-socorro mais próximo e uma viatura do Corpo de Bombeiros também já foi encaminhada até o local. Bandeirantes acontece. Agora 13h23, Zaidan, a informação que acabou de chegar é que o Jorge de Oliveira Francisco, que faz parte do governo, publicou em rede social que ele é ministro da Secretaria-Geral da Presidência, dando conta de que o governo acata a sugestão do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o presidente determinou a revogação da MP 979, exatamente a que a gente vinha falando agora há pouco. Então não vai ter não deve ser levado adiante esse tema, a não ser a mandar uma outra MP com um outro contexto, né? Claro, e de todo modo, os 2 caminhos seguem sendo trilhados, né? Ou seja, você evita um embate com o Congresso, no sentido de que esse é um momento de aproximação, né, em que o Bolsonaro quer mais apoio no Congresso, e, por outro lado, mantém a imagem, a ideia de que há um embate permanente entre o governo Bolsonaro e Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, os ministros do Supremo, parte importante do Congresso e da mídia, não é? Então, os 2 discursos são mantidos facilmente. É o que a gente dizia há pouco, Ronald. Ninguém vai perder o sono no governo por causa da devolução dessa MP. Não é? Ninguém estava lá, nós precisamos desesperadamente fazer uma intervenção nas universidades federais, isso é vital. Nada disso. Não é? Você joga um negócio ali, já sabendo que haverá polêmica, que o Congresso iria reagir. Então, de um lado, você mantém a ideia de que o embate é permanente, de que o Bolsonaro peita esse establishment, esse estado de coisas, não só nos poderes, mas também nas instituições federais, nas universidades, etc. E, ao mesmo tempo, evita um desgaste na relação com o Congresso, que, nesse momento, interessa muito para o Bolsonaro. Fica a imagem de um embate e, na prática, uma aproximação que vai ganhando corpo. Obviamente, ela é frágil, não é? Até pelo temperamento dos envolvidos. Ela é frágil, ela pode se desfazer a qualquer momento. Mas claramente essa reação do governo e os elogios feitos hoje por Rodrigo Maia apontam que há uma aproximação ainda frágil, lenta, mas que que interessa para os 2 lados, é indiscutível, né? 13h26. Vamos mudar de assunto, vamos para falar de segurança pública para o Rio de Janeiro. Milícias expulsam moradores de casas do Rio de Janeiro, colocam as casas à venda. Isso em áreas dominadas não pelo tráfico,
pelas milícias. Vamos ouvir um relato de uma moradora que, em reportagem do G1, disse o seguinte: o terror e o pânico impera aqui na cidade de Itaboraí. Foram dezenas de moradores expulsos de suas casas e alguns de seus comércios por não terem dinheiro para pagar as taxas impostas pela milícia. Esses covardes acabaram com a minha vida e a vida da minha família. O chefe da milícia foi em minha casa por 2 vezes junto com os capangas deles. Me obrigaram a pagar a tal taxa e eles falaram que é de segurança da milícia. Zaidan, daqui bastante tempo, a gente vai lembrar como história qual foi o momento, exatamente a virada em que as milícias apareceram e ocuparam um espaço de imposição de força e de medo para populações carentes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, quando a gente falava aqui de segurança pública, só mandar uma saudação aqui pro Daniel Silva, né, que estava pedindo um alô seu aí, Ronald. Mande um alô pro Daniel. Ô, Daniel, muito obrigado pela companhia. Ele é do nosso YouTube? Ele tá no YouTube. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Entre lá, faça parte de uma enorme galera que fica discutindo os assuntos. Tá aqui, ó. Daniel Silva, muito obrigado. Ele, o Ítalo, o Arenilton, também o Luiz Carlos, entre tantas outras pessoas aqui acompanhando o nosso chat. Rola um chat do lado do nosso vídeo, né, Zaidan? Ontem tava um debate teológico lá, eu tava vendo. Tinha um debate teológico. Muito bom, muito bom. Debates de alto nível. E agradecemos e pedimos para que você multiplique essa informação. Passe adiante que a nossa transmissão pelo DAI, onde quer que você esteja, ou pelo aplicativo Band Rádios também, em qualquer lugar que você esteja, você pode ter imagens aqui a partir do nosso estúdio no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ô Ronald, isso aí é uma coisa de uma indecência, né? Porque, primeiro, a total falta de segurança dessas pessoas, de amparo, de apoio, de sustentação, de socorro do poder público. Poder público incompetente. Inclusive, antes da gente trazer aqui mais alguns pormenores do que aconteceu, a Polícia Militar, por exemplo, diz que faz operações sempre que recebe denúncias e que os canais para essas denúncias estão abertos. Acontece que muitas vezes a denúncia é o fato consumado. Segundo, o morador, muitas vezes, ele sabe que a denúncia há uma grande chance, um grande risco dela não resultar em coisa alguma, e aí vem a inevitável retaliação, não é? Segundo, a situação é de tal maneira estabelecida por essas milícias que eu não entendo por que tem de esperar a denúncia. É uma situação permanente, né, Ronald? Sem dúvida. É permanente. Quer dizer, não, aconteceu uma coisa, não, é permanente. É um estado de coisas que está dado ali. É assim que funciona todos os dias, todas as semanas, meses e anos. Então não tem de esperar uma denúncia. O problema está ali, instalado, consolidado, solidificado. Não tem de esperar a denúncia. Está lá, é só ir lá e agir. E a Polícia Civil diz que investiga a ação de milícias no Rio, mas que essas investigações correm em sigilo. Muito bem, mas é preciso que haja algum resultado, né? Não podem investigar ad infinitum, né? Então estão investigando, mas está em sigilo, investigando, está em sigilo e não acontece nada. E a prova é de que todo mundo sabe que há uma investigação e que está em sigilo. E os milicianos sabem que há um telefone na Polícia Militar que, se a pessoa ligar, ela pode fazer uma denúncia. Eles não sabem disso? Sabem. E por que continuam agindo? Porque eles sabem que isso não funciona. Que o morador, mas muito dificilmente ele vai recorrer a essa denúncia, porque ele não espera resultado prático dessa denúncia e sabe que haverá uma retaliação. Como não sabem quem denunciou, será para todo mundo. Retaliação coletiva, né? Segundo, também não ligam para a investigação porque nada acontece. Então, os moradores de Itaboraí, como o Ronald frisou, na região metropolitana, não é um troço que está a 800 quilômetros do centro urbano mais próximo, é ali, região metropolitana do Rio, Magé, a Baixada Fluminense. E também do Rio de Janeiro, da capital, sendo expulsos, não é? E esse depoimento que o Ronald colocou pra gente ouvir, primeiro tá ali, uma pessoa que não tá devendo nada pra ninguém, tendo
de ter a sua voz distorcida para não ser identificada. Quer dizer, ela cheia de receios e os caras agindo abertamente, não é? Então o sujeito chega e fala assim, ó, você tem de pagar uma taxa aí, seja, não é só casa, não, comércio também, você tem de pagar uma taxa aí. Aí o sujeito não tem um dinheiro, ainda mais numa época como essa, né? Mas não tem o dinheiro. Né? Aí então você tem, diz que os prazos são variáveis, de 24 a 48 horas, né? Isso. Quando estão mais benevolentes, 48 horas para o sujeito picar a mula. Colocar as coisas ali onde for, numa carroça, num caminhão, onde der, e ir embora. Não interessa para onde. E veja, olha o prazo que eles dão, Ronald, que eles não têm nenhum receio de que o sujeito ligue, ó, os caras disseram que se eu não sair, vão vir aqui matar todo mundo, não é? Uhum. Não tem nenhum receio desse tipo de denúncia. Acho que eles têm tem o receio, Zaidan, de fazer uma ligação, ou tentar fazer uma ligação, e que essa ligação automaticamente seja passada exatamente para a própria milícia pelos canais que ela já tem. Isso é ainda pior, né? Isso é ainda pior porque é o grupo criminoso com tentáculos no Estado. Exato. Né? E não há dúvida que você tem representantes eleitos com financiamento desses grupos. Né? Isso aconteceu na Colômbia, isso aconteceu na Itália, acontece na Itália. Né? Você tem os representantes da máfia. Na verdade são 3 máfias, né? Mas você tem no legislativo, no executivo municipal, um prefeito que é eleito ali com a força desses caras, e até no judiciário. Isso aconteceu e ainda na Colômbia tem acontecido, né? com grupos paramilitares e também com grupos de narcotráfico, mesmo depois do desmantelamento das Farc, não, mas ainda tem o Exército de Libertação Nacional, que também consegue influenciar em alguma medida na política colombiana. E aqui no Brasil isso se tornou uma coisa sistêmica, não é um fato isolado ou outro. Você tem diversas situações assim. Então, além desse risco que você frisou, Ronald, há o fato de um total descaramento. Né? E, primeiro, como é que conseguiram se instalar dessa maneira? Porque os caras vão lá, ó, você quer TV a cabo? A gente consegue fornecer. Você precisa de água, aqueles galões de água, a gente fornece. Né? Você precisa de segurança para o seu comércio, garantia de que ninguém vai assaltar seu comércio? Conte com a gente. Então, ou seja, onde o Estado não está, os caras estão. Eles aproveitam esse vazio, essa ausência do poder público, né? E tomam conta. Só que mesmo depois do problema conhecido, reconhecido, identificado, o Estado continua inoperante. Ele nem vai lá fazer o que deve fazer e nem impede que a população fique ali à mercê desses grupos criminosos. Então tudo isso traz apenas um carimbo, a incompetência e, para dizer, quando se trata da função primordial do Estado, que é a segurança pública, a falência do governo do Rio de Janeiro, que não consegue fazer o básico. É um governo que não tem conseguido dar água saudável ali para as pessoas. Né? Nós tivemos um problema daquela água incolor, fedorenta e colorida, na verdade, fedorenta, intragável, que eles estavam fornecendo para a população. Então não conseguem fazer o básico e não conseguem cumprir sua função primordial, que é garantir a segurança pública razoável, aceitável da população. Pelo contrário, há regiões inteiras perdidas pelo Estado. Regiões inteiras, ou para o tráfico ou para as milícias. A gente vai continuar falando já do Rio de Janeiro sob a ótica dos problemaços vividos pelo governador do estado. Bandeirantes acontece. Agora 13h35. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Domingo Bandeirantes, com Milton Neves. A partir das 9:30 da manhã, aqui na Bandeirantes.
Oferecimento Romac Distribuidora, Santuário de Animais Anjinhos da Rua e Alimentos para Cães e Gatos Magnus. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1954. Povo de Minas Gerais, as minhas preocupações com o bem público. Em 1954, acuado pela esquerda e pela direita, o presidente Getúlio Vargas enfrentou grandes dificuldades para continuar governando o país. Já se falava em duas hipóteses: ou ele renunciava ou seria votado seu impeachment pelo Congresso. No dia 12 de agosto de 1954, Getúlio Vargas foi a Minas Gerais. Na ocasião, fez o último discurso. 12 dias se passaram e o Brasil foi surpreendido com a notícia de que Getúlio Vargas acabara de praticar suicídio em seus aposentos no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Arquivo Digital. Para levar o país à desordem, ao caos e à anarquia. Para o bem da nossa pátria, podemos confiar nas relações. Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora são 3 horas e 38 minutos. Aconteceu um outro acidente na Avenida Hageb Schoff, número 7200. Uma colisão entre um caminhão e um carro. Um acidente bastante expressivo. 5 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas até o local e 3 vítimas ficaram feridas. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dessas 3 pessoas, mas qualquer novidade a gente vai atualizando aqui no Bandeirantes Acontece. Bandeirantes Acontece. Treze e 38. Voltar ao assunto Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel vai ter que procurar, de alguma forma, apoio, né? Vai atrás do presidente da Assembleia Legislativa porque o processo de impeachment vai correr. E o que ele mais tem nesse momento é exatamente a falta de apoio. O Gustavo Sleman vem do Rio de Janeiro e conta pra gente. O processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel pode levar até mesmo 1 mês e meio para ser concluído. É o que estimam deputados ouvidos pela reportagem. Segundo eles, a duração leva em consideração todas as etapas do rito. Na segunda-feira será publicado em Diário Oficial o ato que determina a criação em 48 horas de uma comissão especial que vai analisar a admissibilidade da denúncia. A decisão para a abertura do processo aconteceu após votação simbólica durante sessão virtual. E isso quer ter unanimidade, não é, Zaidan? Não teve ninguém que apoiasse o Witzel, isso aconteceu há 1 dia e meio e agora a alternativa é correr atrás do presidente da Assembleia, ou como a gente falou ontem no finalzinho do Bandeirantes Acontece, tirar um pouco da experiência do Pezão e do Crivella, como é que eles reverteram uma situação que parecia irreversível. Só que eles ainda tinham alguma base, né, nas casas legislativas que os competiam. E ontem o pessoal do Witzel disse que foi unânime porque o governador disse para sua bancada para que eles votassem a favor da abertura. Aquela história, pode abrir. Só que hoje a tática do Witzel, ela vai em outra direção. Primeiro porque ele está dizendo o seguinte, ele quer que a Alerj espere uma decisão na justiça a respeito daquelas acusações de desvios na área da saúde. Aliás, acusações gravíssimas, né? E outro dia até o Witzel disse para o Datena, aqui na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, ele disse o seguinte, que não, assim que eu vi aquelas irregularidades, eu já cancelei o contrato, suspendi o contrato lá com a empresa responsável pelas instalações daqueles hospitais de campanha, etc. E é uma coisa vergonhosa, né? A gente viu no Pará e no Rio de Janeiro algo muito parecido. Então a empresa recebe e não consegue instalar o negócio, não entrega. Recebe uma parte e não consegue entregar coisíssima nenhuma. E não estamos falando de entregar o parque infantil, que pode esperar. Uma quadra, tá bom, pode esperar o ano que vem. Tem gente morrendo.
É hospital. No caso do Pará, lá, aparelhos respiratórios, que os caras conseguiram entregar, aparelho que não funcionava, entregaram com atraso, mas já tinham recebido a grana. Negócio indecente, né? E colocando muita gente numa situação de risco de morte. Porque as pessoas que precisam de um respirador, não pode falar para não, você aguenta aí, veio atrasado e veio errado, tá? Daqui 2 meses chega um aparelho que vai ser visto. Não existe, né? A pessoa não tem como esperar. Bom, o Witzel está dizendo agora que a ideia, além de pedir um adiamento até que haja decisão da justiça a respeito dessas acusações, ele quer conversar com o Siciliano, que é o presidente da Alerj, né? O André Siciliano, que é do PT, aliás. O problema é que ele já tentou outras vezes e não conseguiu. O Ronald, é impressionante. Geralmente é o parlamentar que tenta falar com o governador, né? Ou com o presidente, ou com o prefeito lá na esfera municipal. É o vereador, é o deputado estadual, é o deputado federal, que tenta uma audiência com o presidente. E às vezes se contenta em conversar com o ministro, com o secretário de Estado, ou com o secretário municipal. Nesse caso, é o Witzel tentando conversar com o parlamentar, ainda que presidente da Alerj, e não consegue. Não, agora não tenho tempo. Quer dizer, isso é um desgaste terrível. E aí, só que tem uma coisa preocupante, né, Ronald? Sempre que um governador, um prefeito, um presidente está com a faca no pescoço e passa a depender de decisões do parlamento, há sempre, no caso brasileiro, pela maneira como funciona a política brasileira e as relações institucionais, há sempre o risco de começarem a exigir coisas para fazer com que a faca se distancie um pouco do pescoço, depois se distancie um pouco mais. Tanto que alguns parlamentares lá do Rio de Janeiro estão dizendo que o governo já está oferecendo cargos. Está oferecendo cargos para que exatamente essa pressão diminua e lá na frente desapareça. O risco de impeachment desapareça. O que o governo tem? A caneta e cargos. Infelizmente, muitos deputados, porque é aquele negócio, se o cara vota a favor do impeachment ou contra o impeachment, porque ele ganhou ou não ganhou cargo, esse cara tinha de perder o cargo dele no parlamento e ser processado. Porque ele está vendendo o voto que ele recebeu. A representação está desfeita. Ele rasga a condição de representante e passa a ser defensor dos próprios interesses. Eu ganhei um cargo, então não vou votar pelo impeachment. Eu não ganhei um cargo, então vou votar pelo impeachment. Isso é crime. E acontece toda hora, hein? Acontece toda hora. Então, o ideal é que o sujeito vote pelo impeachment ou contra o impeachment por aquilo que ele vê de provas ou de evidências, por aquilo que ele acredita. E não porque o voto dele foi comprado ou não foi comprado. Não comprou meu voto, eu vou votar pelo impeachment. Isso é crime. E, lamentavelmente, os caras conversam abertamente assim, não, o governo está oferecendo cargo, está oferecendo isso, está oferecendo aquilo. Isso é uma canalice, não é? Porque o governo não pertence ao Witzel, os cargos não pertencem ao Witzel e as cadeiras no parlamento não pertencem àqueles caras. Eles estão ocupando por mandato popular, não é? Eles foram colocados lá e depois ou renovam a permanência ou caem fora. Eles não são donos dos cargos, não são donos das vagas, não são donos do governo ou do parlamento. Mas é assim que agem. É assim que agem, é um negócio impressionante. Então, o Witzel está tentando uma aproximação com a Alerj e, ao mesmo tempo, está tentando uma aproximação, ou pelo menos uma trégua com o Bolsonaro. Mas não está conseguindo. Até agora, nenhum sinal do Bolsonaro ou de seus filhos, né? E 2 deles têm a sua base no Rio de Janeiro, o vereador, o Carlos, e o senador, o Flávio. O Eduardo foi eleito por São Paulo. Então, não há um sinal de que eles querem essa trégua com o Witzel. Pelo contrário, estão pagando para ver o que vai acontecer com ele. E há, além disso, uma discussão também estranha, né? É incrível como esse tipo de coisa tem de ser discutido. Quantos votos são necessários ao fim para que ele vá ao julgamento final? A Procuradoria da Alerj defende que é ali, 36 dos 70, né?
Então, maioria absoluta, né? Metade mais um, 36 dos 70 deputados. Porém, há uma outra interpretação, porque no caso do Pezão, e até considerando o que vale na Constituição do Rio de Janeiro, porque o Rio tem uma Constituição, né? O artigo 147 da Constituição do Rio diz que são necessários os votos de 2/3 do plenário. Se está na Constituição do Rio, por que é discutido? E, no entanto, estão discutindo. A Procuradoria da Leste, não, 36 votos são suficientes. É uma bagunça. E aí, se for admitido o impeachment, ele vai para o Tribunal Misto, que tem 5 deputados estaduais indicados pela Alerj, aí de novo o papel do siciliano vai ser fundamental, e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça. Se eu ficar 5-5, o voto do desembargador Cláudio de Mello Tavares, o Cláudio de Mello Tavares é hoje o presidente do TJ do Rio, o voto dele será decisivo. Agora, então, ô Zaidan, mas é uma bagunça. Mas que loucura é essa do presidente da Assembleia ter o poder de indicar 5 pessoas? Essa indicação, porque no detalhe eu não consigo enxergar qual é o processo, de que maneira ele escolhe, se ele escolhe aleatoriamente, qual é o processo para chegar nessas 5 pessoas? Porque se o acordo for feito única e exclusivamente com o presidente da Alerj, ele não precisa nem discutir com tanto deputado, né? E Não. simplesmente é colocar os deputados que interessam ali, pronto. Claro, garante os 5 votos, não é? E mais um votinho ali do desembargador, tá tudo certo. Porque se houver empate, o voto do presidente do Tribunal do Rio é que vai definir a questão, né? Quando o voto vale por 2, é o voto Minerva, né? Agora, de qualquer maneira, o Ronald, é impressionante como algo que está na Constituição do Rio de Janeiro diz o seguinte, que é preciso 2/3, é motivo de discussão. Vem a Procuradoria lá e fala, não é assim, não, 36 votos são suficientes. Quer dizer, todo o processo é patético. Agora, o mais grave é essa negociação que se dá no meio do processo, né? Estão negociando o quê? Cargo. Cargo significa o quê? Dinheiro público, não é? Então os caras se apoderam, se assenhoram do que é público, como se fosse deles, né? Exatamente. 13h40. Bom, o tema Wilson Witzel e essa batalha pelo impeachment também vai passar por qualquer outra operação da Polícia Federal, né? Se vier a acontecer alguma outra. Aliás, nos jornais de hoje está muito claro o temor do Witzel, porque se nada acontecer, não tiver mais nenhuma incursão da Polícia Federal em algo que tenha a ver com esse processo pelas próximas semanas, tudo pode arrefecer, né? E agora, se tiver uma operação que desbravar um outro cenário que não aquele da semana passada, aí pode ficar irreversível a situação também, né, Zaidan? No mínimo, sobe o preço, né? Sobe o preço. Faltando 10 minutos e meio para as 4 horas da tarde. Bandeirantes acontece. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodopluvial, internacional. E pela Aeropress, Vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Doe para o Fundo Emergencial para a Saúde Coronavírus Brasil e contribua para entidades que estão na linha de frente do combate à pandemia, como a Fiocruz, a Santa Casa de São Paulo e a Comunitas. www.bsocial.com.br/Fundo Saúde. É uma forma rápida, fácil e confiável de fazer com que os recursos cheguem a quem precisa. Esta é uma iniciativa do IDES, Bem Maior, B Social. Apoio Instituto Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora são 3 horas e 50 minutos. A rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, porque tem obras de pintura de faixa sendo realizadas na pista, ali na região de Santa Isabel. O trecho de congestionamento é de 2 quilômetros, mais uma vez no sentido São Paulo. Vai do quilômetro 190 até o 192.
Bandeirantes acontece. 9 minutos para as 4 horas. Uma pesquisa mostra o aumento superior a 50% nos infectados no Brasil em apenas 2 semanas. É uma pesquisa que vem lá da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Guilherme Milman conta pra gente. O nível de incidência de coronavírus no Brasil aumentou 53% em um intervalo de 2 semanas. É o que aponta a pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, que busca compreender o cenário real de infecções no país. Em alguns casos, o número de testes positivos aumentou em mais de 10% em relação à primeira fase da pesquisa. Foi o caso de Maceió, que saltou de 1% para 12% de incidência. Fortaleza e Rio de Janeiro também apresentaram grande variação. Na capital cearense, houve um crescimento de 8% para 15%, enquanto entre os cariocas a proporção de pessoas com anticorpos cresceu de 2% para 7%. Não é só o interior que tem o crescimento, o avanço do número de infectados. Tem ainda capitais com números importantes e essa pesquisa mostrou um quadro que ainda é preocupante, né, Zaidan? Sim, veja que Fortaleza, né, Ronald, foi citada, ou seja, também capitais ainda com problemas e com crescimento do número de infectados. E no interior, esse aviso tem sido dado aí nos últimos dias, inclusive com barulho suficiente para que as autoridades fiquem atentas, né? Olha, o estado de São Paulo, por exemplo, onde há um crescimento hoje muito grande, exatamente no interior, né? Que parecia distante do problema, ou só tocado de leve pelo problema, ocasionalmente, circunstancialmente, uma cidade aqui, outra acolá. E agora não. E por isso mesmo, nós tivemos o caso recente de Presidente Prudente, onde houve autorização para que, situada ali numa daquelas faixas estabelecidas pelo governo Dória, a cidade pudesse, então, fazer com que parte do comércio funcionasse e tal, que é a ansiedade de todos nós, né? Todos nós queremos ver o comércio funcionando, as indústrias a pleno vapor, os empregos voltando, as lojas abertas, claro, isso é fundamental. Agora, o problema é o momento de fazer, a sabedoria de escolher o momento e como fazer. Então veja que o presidente Prudente precisou retornar ao primeiro estágio, hein? Precisou retornar ao primeiro estágio, ao mais restritivo dos estágios. Sinal de que a coisa foi resolvida de maneira errada, na hora errada, e não foi feita do modo certo. E em outras cidades essa preocupação, e cidades muito próximas, e por isso mesmo, se uma fecha, a outra abre, você sabe que o problema vai se alastrar, porque as pessoas continuarão, elas vão em busca daquilo que elas precisam, seja de comercializar alguma coisa, ou de comprar alguma coisa, ou de vender alguma coisa, não é? Então, todo mundo, e aqui não é figura de linguagem, né? Literal, o mundo todo quer a economia funcionando, rapidamente se recuperando, produzindo empregos, produzindo negócios, renda, enfim, produzindo riqueza. E, no entanto, fica claro que os passos são oscilantes. Veja na Espanha. Né? A Espanha falou, ó, tá liberado. Inclusive futebol. Né? Voltou ontem com o jogo do Sevilha, um clássico lá em Sevilha e Betis e tal. Tem mais jogo hoje, mais jogo amanhã, domingo. Ótimo. Só que a Espanha falou, opa, começamos a ter alguns casos preocupantes. Isso eu acho que nem ameaça o futebol, porque o futebol eles estão fazendo de uma maneira que parece segura. Na Alemanha, também houve alerta em algumas regiões da Alemanha. E na Coreia do Sul e assim por diante. E eu estou vendo aqui, Ronald, a história da subnotificação, porque, considerando 100 mil habitantes, né? Porque é sempre bom ter um parâmetro ali, porque senão você fala, mas esse país tem uma população muito maior e tal. Então, Portugal tem 86 testes por 100 mil habitantes. A Itália, 69. Os Estados Unidos, 62 testes por 100 mil habitantes. O Reino Unido, 48. O Chile, 36. A Coreia do Sul, 20. E o Brasil, 2. Não pode, né? Se há um consenso de que o teste não traz a cura, mas, bom, o teste é fundamental. Se você testa mais gente,
você tem um conhecimento maior de como o problema está se alastrando e você vai ter muito mais elementos para combater eficazmente a pandemia. Então, se testa tão pouco no Brasil, o risco é muito maior de você perder o controle, né? Então é preciso... claro, eu me lembro quando o Tais falou, essa história de que vai testar todo mundo é balela. Não vai. Não temos recursos para isso. Mas essa diferença, em termos de testados por 100 mil habitantes, em relação à Coreia do Sul, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, Itália e Portugal, é alarmante, né? É alarmante. O Brasil testa muito pouco. Então é claro que há muitas subnotificações e, portanto, ainda que você, claro, há até discussão sobre o número de mortos, e nas duas direções, né? Aqueles que dizem, não, tem muito caso aí que o sujeito morreu de outra coisa, tal. Sim, esse argumento existe, mas há o argumento de que muita gente morreu e o atestado de óbito não trouxe a causa real, que teria sido o Covid. Exato. Então você tem um número absoluto ali, 41.100. Porém, o número de casos, estamos falando em 809 mil casos, né? E vai bater oficialmente em 1 milhão logo, mas provavelmente é muito maior. E aí você não sabe o quanto ainda de risco de contaminação e da tal segunda onda o país está correndo, né? De fato é um negócio muito grave e isso que você acabou de informar, né? O fato de que há o trajeto adotado agora, a estrada que ele tomou em direção ao interior, né? Ele chegou às capitais, ao litoral, mas agora avança rapidamente pelo interior do Brasil. E o governo não pode só levar em conta o que está acontecendo nessa ou naquela capital para dizer que está resolvido o problema, então vamos abrir alegremente. Não é assim, é irreal, é o que todos nós queremos, né? Abertura total da economia. Mas não se faz isso de maneira irresponsável, né, Ronald? Sempre com prudência. Só para atualizar e transformar os números absolutos em números palpáveis e reais no contexto, né? Se a gente for analisar por milhão de habitantes, o Brasil, nos casos que hoje está em segundo lugar, seria o 32º, analisando por milhão de habitantes o número de casos. Em número de mortos, hoje é o terceiro, seria o 19º entre os países, sempre analisando proporcionalmente por milhão de habitantes. Esse é o número atual, o número de ontem à noite, o último número divulgado. Ô Zaidan, vamos terminar porque hoje é dia dos namorados, temos que colocar um pouco de romantismo nesse fim de hora, pode ser? Opa, estamos todo mundo esperando aqui para saber o que você escolheu aí, Ronald. É uma super banda do Alabama do fim dos anos 60. The memories are all in my mind, and now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. Para os corações apaixonados, o Commodores é a banda do Lionel Rich, né? Para quem não lembra, e é uma banda que tem inúmeros sucessos, tem Easy, tem Machine Gun, tem Steel, entre vários sucessos, e é uma super banda, surgiu lá no fim dos anos 60, na região do Alabama, nos Estados Unidos, para fazer muito sucesso, e essa, Three Times a Lady, uma das românticas, e que marcou uma época e segue fazendo sucesso entre os casais apaixonados até hoje. Você e sua esposa comemoram duplamente, né, Ronald? Hoje é uma data especial, viu, Zaidan? Tava aguardando pra falar pro Milton aqui, mas até... Porque o 12 de junho é o dia da paixão palestrina, né? E é também o dia em que a gente começou a namorar. Foi isso aí, exatamente o 12 de junho de 1993. Você começou a namorar sua esposa no dia 12 de junho? Na noite do dia 12 de junho de 1993, exatamente a data tão especial. É a mesma data. É a mesma data. É, exatamente. É a mesma data, exatamente. Vou falar pra Que dia, hein, Ronald? Que dia, né, rapaz? E agora, neste ano de 2020,
A gente completou 26 anos, né? 26 anos de casados. E 26 anos, foi completado no ano passado. Agora, 27 anos do 12 de junho de 1993. Vem aí a abertura de mais uma hora. Muita informação pra você, análise da notícia. O fim da segunda hora não será tão romântico assim, mas não menos impactante do ponto de vista musical. Vai ser legal demais. Mas tem o Milton Neves, tem informação do Corinthians em instantes aqui com o João Paulo Capelanes. A gente volta em 1 minuto. Bandeirantes acontece. Você, lojista do Vale do Paraíba e de todo o litoral de São Paulo, sabia que a Romac Distribuidora reforçou o seu time de marcas campeãs de venda? A Romac leva agora no seu portfólio a linha completa da Colgate Palmolive para pequenos, médios e grandes supermercados da sua região. E tem mais, a Romac oferece toda a assistência de uma equipe de promoção especializada para o seu comércio. Acesse romac.com.br ou ligue para 11 30 19 28 10. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Vem aí AgroMais, um canal 100% dedicado à agroinformação. Com estúdios em Brasília, o centro político do país, interligado às principais capitais do agro no mundo. AgroMais nasce com a força do agro brasileiro, que hoje exporta para 170 países e alimenta mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. AgroMais, o poder da agroinformação. Canal 576, na NET Claro. Você ouve Bandeirantes Acontece. João Paulo Capelanes está conosco, tem informações do Corinthians. Oi, Capê, boa tarde. Boa tarde, Ronaldinho. Um abraço para você, para o Cláudio Zaidan, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Em meio a esse caos financeiro que a gente já cansou de falar da equipe do Corinthians, tem uma boa notícia para conseguir reduzir um pouquinho esse prejuízo. O André Luiz, atacante que chegou por compra da temporada passada junto à Ponte Preta, chegou até a ser emprestado na última temporada, justamente que não teria uma sequência, com o técnico Fábio Carille e com o Thiago Nunes. Ele acaba de ser vendido, eu vou tentar pronunciar o nome da equipe coreana, Daejeon Hana Vitsen, por $2 milhões e 200 mil dólares, a um valor de 50% que o Corinthians tem à disposição agora com esse valor entrando, e aí numa futura venda, caso isso aconteça, o Timão continua com 10% desse jogador. Portanto, André Luiz, jogador contratado temporada passada, vai jogar no futebol coreano, não é mais atleta da equipe do Corinthians. Ô Capê, mas me lembra aí, eu não sei se estava no contexto, mas quantas partidas? O André Luiz, Ronald, ele fez a estreia dele na temporada passada, naquele amistoso em Itaquera contra o Santos. Por sinal, ele dá uma assistência para o gol do Gustavo Gustavo. Se eu não estou equivocado, vou até checar bonitinho para ver a quantidade de partidas dele, mas ele não tem 10 jogos com a camisa corintiana, pelo que eu consegui apurar. Mas eu vou passar já na sequência da programação esportiva o número de jogos e gol também do André Luiz, que foi uma coisa muito escassa na passagem dele curta pelo Timão. Muito bem, fez 5 jogos, é isso? Então tá, acabaram de passar. 5 jogos ele fez. Pois é. Não vai ficar na história, né, Capê? Vai ficar na história como os micos que o Corinthians contratou nos últimos anos, né? Muito bem. Valeu, Capê, até mais. Até, valeu. Agora 4 horas 5 minutos. Temos o Milton? Não temos o Milton? O que o Milton tá fazendo? Ô, Zaidan, o que o Milton estaria fazendo nesse horário? O que é? Ele falou pra Gabriela que ele tá no dentista. Fala, Gabi. Peraí, Gabi, fala aí. Agora sim, ele sempre dá essa desculpa do dentista, mas dessa vez ele tá conectando na linha. Pediu alguns minutinhos, Minutos tá? ele pediu? Alguns minutinhos. Tá bom. Vamos tocar a vida adiante aqui, já a gente tem o Milton. Vamos esperar. Tá, é a anestesia do Milton que ainda não rolou. Ô Zaidan, enquanto o Milton ainda não apareceu, depois a gente... vamos pro próximo assunto. A gente vai pro próximo assunto aqui. A informação... Fala, Gabi, o que aconteceu? É isso? Ele chegou. Oh, meu Deus do céu, mas tá difícil hoje, viu?
Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. A gente tem a previsão de que o senhor esteja conosco às 4h03. São 4, 6 e 18 segundos e o senhor só apareceu agora, não é certo isso. Não é, mas o nosso Vernizinho tá lá concatenando a linha. Estou falando de casa com LP, linha preferencial, entendeu? Com som legal. Agora eu gostei da sua... Cadê o Zaidan? O Zaidan ainda trabalha na casa? Trabalha muito bem. Estamos aí, Caboclo. Você tá aí no estúdio? Não, eu também tô com a linha aqui. Você não tá com a linha nova aí, supimpa? Eu tô. Então... Ô Milton. Oi. Ô Milton, hoje é um dia importante. Por quê, hein? Porque hoje é 12 de junho e há 27 anos acontecia aquilo lá no estádio do Morumbi. Então, não foi o gol do Ronaldo? Você quer que eu te lembre? Não, foi aquele Palmeiras 27 anos, Palmeiras Milton. saiu da fila em 93, Milton, 93. Milton Neves. Zinho, Então, Evair, Edilson. Aquele timinho da Parmalat lá era só no apito. Era no apito mesmo. Não tem gol aí pra ouvir? Não, são 4, né? Seriam muitos gols. Mas você não gosta de gol, né, rapaz? É impressionante. Não. Você não botou o gol do Ronaldo Drummond outro dia, pra Pode gente dar achar uma dura no ar. O do Evair, narrado pelo Fiore. Ele é emblemático, ele é o símbolo daquela vitória do Palmeiras. O Palmeiras havia sido campeão, Milton, você tá lembrado? Em 76. Era até o jogo com 15 de Piracicaba, foi campeão por antecipação, com gol do Jorge Mendonça. O goleiro era Doná, o gigante Doná, que quando jogava férias em Moçambique era chamado Mendonça, hein, Milton? O Jorge Mendonça, o Doná, que era chamado de Toninho, quando ele chegou, um cara de quase 2 metros, quando ele chegou no Parque Antártico, o Ferruccio Sandoli falou, não, no Palmeiras não joga Toninho, qual é que é o teu nome? Ele falou, Doná com H. Depois jogou no Juventus, jogou no Flamengo um pouco também, morreu. A época que ele estava lá no hospital de Vargem Grande do Sul, entendeu? Eu falava muito com a filha dele, com aquele sotaque nosso da região, tudo caipira, né? Era caipira entrevistando uma caipira. Mas enfim, o Doná, apesar de 2 metros de altura, ele saiu mal. E o Jorge Mendonça de fez cabeça. o gol. Você sabe que hoje, na hora do almoço, por acaso, começo a consultar coisas no YouTube, e foi uma sugestão do YouTube pra mim, claro que deve saber as coisas que eu ando consultando, e eles vão sugerindo. É um perigo. Apareceu o 4-1 contra o Flamengo no Maracanã. Exatamente a foto, o print da tela, era exatamente o Jorge Mendonça, que foi o autor do primeiro gol, naquela goleada histórica de 1979. Levou o Tele pra seleção, mas levou. O melhor em campo foi Mococa, que acabou com o tal Zico. Entendeu? Mococa que tá no céu. Agora, o nosso amigo Zaidan aí não tá louco, pô, tá cada vez pior. Ele foi falar do Evair. Não existe Evair. Não, você sabe. Você é muito caipira, cara. Não, você sabe que eu tô ficando cada vez mais caipira, rapaz. É um negócio impressionante. Mas é o seguinte, o título de 76... lateral do 15 era Volmil. O título de 76, ele é ainda mais especial porque foi o último título do maior jogador da história do Palmeiras, Ademir da Guia. Exato, que esteve até o ano seguinte atuando, né? Aliás, e aí em 93, o título ao qual o Ronald está se referindo, Milton. Ô Ronald, vou deixar você feliz agora, porque o Ademir da Guia jogou Michael Cruyff e esqueceu de avisar. Eu publiquei nas minhas redes sociais uma foto do fim do jogo de 74, em que puseram a faixa no Ademir da Guia, porque normalmente até hoje, né, quando você ganha um título, fica aquela festa, os jogadores jogam água no técnico, levanta o técnico no meio do o Ademir da Guia saindo assim, como se ele tivesse, sabe, chupando um picolé. Entendeu? Ele não tava nem a única coisa que mostrava que ele tava diferente do normal é que ele tava sem camisa com a faixa, né? Isso, então você viu. Porque ele não tá nem aí. Mas deixa eu falar uma coisa que vai emocionar o Zaidan. Hoje faz 5 anos que perdemos o Zito, José Elide Miranda. Entendeu? 5 anos no cara que dava dura até no Pelé. Ele mandava no time, o apelido dele era o gerente. E uma vez, Aidan, eu trabalhava na TV Assembleia, eu tinha lá a Tribuna do Esporte, e o Pelé fez uma exposição dos seus objetos históricos no Banco Real, que não tem mais, que ficava na Avenida Paulista. Muito bem. E eu fui cobrir lá com os cinegrafistas. Quando chegamos na calçada da Paulista,
Tava tudo parado, o povo tudo ali naquela fila danada e tal, e eu fui entrevistando o povo, quando eu olho assim, Zito, Dorval e Mengalvio. Rapaz, eles estavam na fila também para ver a exposição do Pelé. Muito bem, o interessante da história é que enquanto eu falava com os três, chegou um casal e o marido falou assim, ô Milton Neves, você tira uma foto com a gente? Isso é claro que eu tiro. Aí ele vira pro Zito e fala assim, ô moço, você podia tirar essa foto para nós? Entendeu? O Zito só tiro, não tem problema. Tirou e eles foram embora. Aí eu falei, Zito, você vê como é que é. Eu nasci sonhando em ver Gilmar Lima, Mauridalmo, Zito e Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe de perto. Eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer na minha vida. Pois agora, o rapaz pega e chama, ô moço, você pode tirar uma foto com o Milton Neves para mim? Ele falou assim, ó, Milton Neves, a gente é esquecido, o tempo passa, o momento é teu, você tem que aproveitar. Então isso é normal, porque o tempo passa, a gente é esquecido. Eu nunca vou esquecer disso, viu, Zaidan? Claro. Aliás, o Zito, ele tinha uma admiração por você, e ele já me falou isso, né? E outro que é maluco pelo seu trabalho aí, pelo reconhecimento que você tem em relação a tudo que foi feito, para aqueles que construíram a história gigantesca do futebol brasileiro, é o Pepe. E o Pepe, eu sempre falo para você, Milton, que depois do Pelé, é óbvio, né? O jogador mais importante, estou dizendo que é o melhor tecnicamente, o mais importante, o cara mais decidiu inclusive mundial para o Santos, porque se não é aquele 4-2, não haveria o terceiro jogo. Ele fez 2 gols ali, ele matou o goleiro Gueze, que já morreu, o Gueze foi sacado do terceiro jogo, porque, culparam o coitado do Gueze, ele 2 cacetadas que ninguém pegava. Nem Emerson Leão, um dos maiores goleiros do mundo, tão perseguido por Ronald Gimenez. O maior da história do Palmeiras. O senhor queria, porque queria o Bernardino no lugar do Leão. A época era tão legal que a gente lembrava a gente sabia quem era o reserva. A gente sabia quem era o goleiro reserva. Durante anos e anos a gente sabia quem era o reserva. Mas inclusive tinha o famoso, na segunda academia, tinha um famoso 12º jogador que sempre entrava, que era o Fedato. Fedato, exatamente. Mas, por exemplo, sabia que se o Rosemir era o titular, o reserva era o Soter. Todo mundo sabia isso. Soter, lembra disso? E o nosso Antônio Carlos Fedato, ele morreu lá em São Caetano do Sul, foi de infarto, jogou no Noroeste de Bauru, subiu o Noroeste da segunda para a primeira divisão. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? O futebol realmente era maravilhoso e naquele tempo... o Fiore narrava o gol e falava Fedato, camisa de reserva. Hoje o cara pega e entra com a camisa 99, 170. Como titular, exatamente. Como titular, entendeu? E outra, o posicionamento dos jogadores também, tipo assim, Miguel Paulinho Bellini, Orlando Coronel, Gilmar Lima, Mauridalmo, Zito Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe, eles não saíam daquela posição. Cada um começava com o goleiro, o primeiro em pé, e o ponto esquerdo, o último agachado. Agora hoje os caras deitam lá um no colo do outro, entendeu? O goleiro tem camisas de tudo quanto é cor. Goleiro tem que ter camisa preta e pronto. Fica aqui a minha ordem, viu, Mendo? Tá bom, o Raul Plasma discorda de você. Discorda com a camisa amarela, exatamente. Esse é o melhor contador de história do mundo, Raul Guilherme Plasma. Segundo o nosso querido Mauro Betti, um goleiro mais bonito que ele viu na vida. Então, uma boa tarde para vocês, Milton. Grande final de semana. Se Deus quiser, estaremos aí firmes mais uns tempos, tá bom? Porque, olha, escapei de uma bola na trave, a bola bateu nas 2 traves e no travessão. Um abraço para vocês. Tchau, Milton. Abraço, Milton. Tchau. Agora, 4h15, marcando o 5º sinal. Bandeirantes acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora são 4h15. No último destaque a gente falou da rodovia Presidente Dutra e agora eu destaco a rodovia Anhanguera, que também tem 3 pontos de congestionamento. No sentido interior, do quilômetro 90 até o 92, na região de Campinas. Ainda na região de Campinas, do quilômetro 102 até o 104. Já no sentido São Paulo, um trecho menor de congestionamento do quilômetro 105 até o 104. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né?
Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. 4h16. O medidor oficial da CT aponta 6 quilômetros de congestionamento. Um índice até alto com relação ao que a gente observa nesse mesmo horário em outros dias da semana. Inclusive, ontem esse medidor apontava entre 1 e 2 quilômetros de congestionamento. Ainda falando das rodovias, a Dom Pedro I tem congestionamento no sentido Jacareí, um trecho de 2 quilômetros, do 145 até o 143, na região de Campinas. Na Trilha do Pódio, com Elia Júnior. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Bom que você esteja por aqui na sua Rádio Bandeirantes com Na Trilha do Pódio. O assunto é o voleibol e uma grande central. Ela é Bia, de 28 anos, central do Osasco e da seleção brasileira. Ela está em busca, sim, da sua primeira Olimpíada. E é muito bom destacar que o Brasil, nesta posição, está muito bem servido. A Bia é uma das melhores centrais do planeta e aos 28 anos tem tudo para estar na próxima Olimpíada com muita qualidade. Uma seleção comandada por José Roberto Guimarães, que terá a Bia, que é do Osasco, que por acaso é comandado pelo Luiz Omar. São treinadores com filosofias diferentes, mas ambos com muita competência para preparar uma das melhores centrais do mundo rumo a Tóquio 2021. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. Bandeirantes acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece, agora 4h19. A pandemia diminuiu a confiança de recrutadores e profissionais no mercado de trabalho, aponta uma pesquisa de uma grande empresa do setor de recrutamento. Professor do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV, Rubens Massa, explica os motivos que levaram a essa diminuição. A pandemia causa transformações na base, na forma de pensar do empresariado como um todo e do contexto do mercado. Isso faz com que os critérios de seleção de novos funcionários e também as contratações sejam repensadas considerando o contexto do momento. Principalmente com relação à instabilidade e à incerteza da situação econômica do mundo como um todo. Isso leva ao adiamento de decisões e também a uma certa falta de clareza de quais as melhores decisões a serem tomadas, o que causa um pessimismo maior no mercado. Bom, Zaidão, o mercado de trabalho acho que nunca será o mesmo, né? Pelo menos para a maior parte dos segmentos, alguns específicos que até cresceram,
né, nesse momento de pandemia, mas as empresas mais enxutas, estruturas menores, pessoas trabalhando em casa, profissionais com multifunção, o mercado deu uma virada nessa crise que começou no início do ano e pouco mais de 5 meses depois, 5 meses e meio, a situação é essa. E o interessante, né, Ronald, é que as entrevistas continuam sendo feitas, entrevistas para contratação, obviamente menos do que o normal, mas elas estão sendo feitas à distância. E os recrutadores parecem desconfortáveis ali com essa entrevista à distância, porque geralmente os especialistas vivem dando dicas sobre isso, né? Para quem vai procurar emprego, olha, como é que você vai se apresentar. Os caras olham até a maneira como o sujeito se senta, o nível de confiança. As expressões, né? As expressões, né? O vocabulário, se ele fala mal ou não do emprego anterior, as perspectivas que ele tem, tudo isso, o que ele quer da nova empresa. Eu quero um emprego, isso aí já... Agora ele fala, não, eu conheço essa empresa, eu sei quais são os projetos de vocês e quero ajudar aqui e ali, isso conta muito e tal. À distância é muito mais difícil esse tipo de avaliação. Então o que a gente não sabe é em que direção vai mudar essa política dos recrutadores. E eu vejo aqui que a maioria deles acredita que haverá uma mudança. E do outro lado, do lado dos empregados, aqueles que estão hoje empregados, mas querem mudar de emprego. E os desempregados, muitos listam algumas considerações que eles fazem. Digamos que eles têm, porque há casos, a maioria hoje não está conseguindo um emprego, mas há casos em que o sujeito tem 2 ofertas, 3 ofertas. É um cara muito qualificado e tal, tem um bom currículo. Então, eles estão olhando o pacote de benefícios, né? Tem plano de saúde, tem um vale-refeição, estão olhando a reputação da empresa, a distância entre onde ele mora e o trabalho, principalmente em cidade grande, né? Às vezes o sujeito tem de passar 1 hora, 1h30 para ir da casa para o trabalho e para voltar para casa. Isso conta. A flexibilidade de horário e a carga horária. Agora, é bom lembrar que tudo isso se dá num mercado que está muito ruim, porque nós temos ali entre 12% e 13% da população economicamente ativa de desempregados. Aí, mais um tanto de desalentados, são aqueles que não saem mais para buscar emprego. O IBGE, quando faz o levantamento, ele não leva em consideração os desalentados para colocá-los entre os desempregados. Eles estão desempregados, mas entram numa outra faixa, aqueles que nem estão mais procurando emprego. Muitas vezes porque o cara não tem nem mais recurso para pegar um ônibus para ir procurar emprego. E há os subutilizados, subempregados, que muitas vezes até recebem o rótulo, o carimbo, que é um eufemismo, né, de empreendedores, né? E é o sujeito que muitas vezes está ali numa atividade informal, tentando sobreviver e tentando colocar comida para a família. O homem, a mulher e tal. Então, você vai chegar fácil, antes dessa crise, chegávamos a 30 milhões. Então, é óbvio que essa crise agrava as coisas. Se nós ouvimos aí do setor, por exemplo, de bares e restaurantes, que 1 milhão de trabalhadores com carteira assinada já perderam o emprego, de um universo de 6 milhões, sendo 3 milhões com carteira assinada, é claro que haverá um agravamento. Esses números ficarão piores, né? Então, muita gente não vai escolher nada. Nem distância, nem carga horária, nem benefício. Tem emprego, o cara vai aceitar. As empresas, por sua vez, com esse exército de desempregados, elas ficam mais exigentes, porque elas podem escolher. Há muito mais gente querendo a vaga. Então, elas começam a estabelecer exigências maiores. E é isso que saberemos quando houver alguma volta à normalidade, ou seja, que novas exigências haverá nas entrevistas para emprego, né, Ronald? Ô Zaidan, eu vou te falar uma coisa muito, muito pessoal, porque se enquadra em boa parte disso tudo que você falou. Eu tenho um filho, uma das áreas com um aumento de faturamento nessa época foi a área de games, tá? A área de games. Porque as pessoas ficaram mais em casa, mais expostas à utilização de consoles de videogame e tudo mais. Eu tenho um filho que é dessa área de games, estava desempregado, já fazia algum tempo, e fez uma inscrição pela internet, foi chamado para uma entrevista virtual por uma empresa chinesa que estava se instalando aqui no Brasil, uma empresa da China. A entrevista foi feita a partir da China,
com ele virtualmente, por Skype. Depois, uma nova entrevista para consolidação, foi contratado, sequer falou presencialmente com qualquer pessoa da empresa e sequer falará presencialmente por um bom tempo porque ele vai trabalhar em casa. Então tudo isso aconteceu, essa sequência de acontecimentos, sem que houvesse qualquer contato com a pessoa que, na verdade, era quem precisava de alguém para contratar. Exato, e veja que a entrevista foi em inglês, né, Ronald? Foi em inglês. Foi em inglês. Os caras da China falando com o brasileiro. Em inglês. Falando em inglês. E é o que você falou. Ele começa a trabalhar e nem conhece ninguém. Exato. Sabe a única coisa, o único contato humano que ele teve, humano que eu digo de verdade, tendo uma pessoa à frente, foi para fazer um exame médico. Que aí não tem como, né? Para fazer um exame médico admissional. Porque todo o resto... né? Exato. Mas foi... por enquanto. Mas foi tudo absolutamente virtual. É aquele negócio, né? Muitas vezes você tem nessas crises aí mudanças drásticas e novas oportunidades, né? Novos negócios, novas possibilidades de trabalho e tal. Agora, é preciso estar preparado para isso, né? E a maioria absoluta, ela não foi reeducada por esses novos processos econômicos. Então, por isso que muita gente começa a discutir cada vez mais a história da renda mínima. Porque cada vez mais máquinas substituirão pessoas e, portanto, haverá necessidade de garantir algum sustento social. Como? Com que recurso? Com que carga de imposto? Nada disso está próximo de uma solução. Agora, Zaidan, você entende que as estruturas necessariamente estarão menores depois que as pessoas perceberam? Não estou falando só de estrutura de pessoas, mas estruturas físicas. As empresas necessariamente estarão ocupando espaços menores do que ocupavam por ter mostrado uma eficiência o trabalho à distância? Onde for possível, né? Sem dúvida. Onde houver garantia de eficiência, sem necessidade do sujeito ir lá ao prédio físico, não há a menor dúvida. Claro que há atividades que não tem jeito. O sujeito tem de ir lá, né? Não tem alternativa. Ele tem de estar fisicamente lá trabalhando. Mas onde for possível, não há a menor dúvida. Vão colocar no papel e chegarão à conclusão que é mais eficiente e mais econômico, desde que funcione. Esse é o Bandeirantes Acontece. Já tem entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes Acontece. Os clientes pediram e agora a Pizzeria Margherita entrega em sua casa no horário do almoço, das 11h30 da manhã às 4 da tarde. Além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas. Lembramos que a Margherita obedece rigorosamente aos padrões de higiene do momento. Ligue para 2714-3000 e consulte o atendente sobre o perímetro de entrega. Margherita Delivery, 2714-3000. Se liga na Dica Sil. Seja para uma pequena, média ou grande instalação elétrica, a Sil tem a quantidade certa de fios e cabos elétricos para você. As opções de Pocket Pack Sil possuem 10, 15 ou 25 metros e são fabricados de 1,5 a 10 milímetros quadrados. Assim, você evita o desperdício e se preocupa somente com aquilo que vai realmente usar. Fique seguro e conte com a Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Ronaldo Rodrigues conosco. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Ronald, Zaidan, uma grande tarde a todos. Começar falando da Zona Leste, viu? Muita movimentação pela Avenida Aricanduva, no sentido do bairro, para se ter uma ideia. O trânsito já para antes da start. Vai ruim, com alguns poucos pontos de melhora, até quase a chegada à região da Avenida dos Latinos. O caminho paralelo da Rio das Pedras também está difícil nos dois sentidos. E há problemas também no sentido da Marginal do Rio Tietê, congestionada a Avenida Aricanduva, desde Afonso de Sampaio Souza até a passagem pela região do cruzamento com a Itaquera. Dica do dia NexGuard. NexGuard é um jeito fácil de proteger o seu cachorro contra pulgas e carrapatos. E o mais gostoso, vem no formato de um tablete mastigável com sabor de carne que os cães adoram. Tenda Atacado. Qualidade, variedade e os melhores preços. O Tenda é vantagem por atacado. Aproveite. Indicadores econômicos.
Para que você acompanhe os números do mercado, Bovespa 2,85 de queda com 98.984 pontos. O euro, uma alta de 1,05, cotado a 5,68. O dólar com uma alta importante, o dólar passou dos R$5 de novo. 2,33 de alta, cotação do dólar 5,05. Oportunidade de bons negócios é o compromisso do Tenda Atacado. Tudo para seu comércio e sua casa. Ofertas desta sexta. Contrafilé bovino exceto Maturata ou Montana Premium peça vácuo, R$ 26,49 o quilo. Cerveja Pilsen Brahma lata 350 ml, R$ 1,99. Linguiça toscana congelada sadia pacote 5 quilos, R$ 11,88 o quilo. Pague com o cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal. Beba com moderação. Bandeirantes acontece. Aqui na Rádio Bandeirantes vamos falar sobre perspectivas. O que vai acontecer com o nosso país, com a nossa economia, quando tudo isso passar, ou de que maneira a gente está alicerçado para tudo isso. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, diretor da FEA PUC São Paulo, presidente do Conselho Federal de Economia, está conosco. Professor, tudo bem? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a você e aos ouvintes. Satisfação falar com vocês. Satisfação é nossa. Como é que o senhor tem observado as últimas semanas, as inúmeras oscilações? Claro, o mercado financeiro não necessariamente responde àquilo que está acontecendo só dentro do Brasil, tem muita coisa acontecendo fora e com essa, enfim, aumentando bolsa, mexendo com dólar, mexendo com euro, mas a nossa situação, o alicerce que pode ser montado a partir de agora, aquilo que já foi feito, já foi feito. O que a gente pode pensar que precisa ser feito a partir de agora para a gente entrar num pós-pandemia, seja lá quando isso vier a acontecer, com uma condição melhor, uma condição de retomada de tudo aquilo que a gente perdeu com uma velocidade um pouco maior? Essa é, Ronald, a grande questão, né? O Brasil, quer dizer, o mundo vive um problema que é o seguinte, é a pandemia, então gera a crise sanitária, que tem a ver com a crise econômica. E o Brasil, por estar no mundo e por sofrer também os efeitos da pandemia, evidentemente é impactado por esses dois fatores. Então a questão da saúde é a questão da economia. Mas há uma terceira perna no Brasil, que é a crise política. Essa crise política, dada por um conflito, né, entre o governo federal e os demais poderes, entre o governo federal e as entidades subnacionais, quer dizer, governadores e prefeitos, estados e municípios, e uma má gestão, né? Tanto que estamos sem ministro da saúde. Então, esse conjunto complexo acaba atrapalhando demais a economia, reflete sim no mercado financeiro, porque o mercado financeiro tenta precificar os ativos em função do que acontece mundo afora, mas também no Brasil. Então, a saída dessa tríplice crise no Brasil depende de uma série de fatores. Do ponto de vista econômico, não há dúvida que alguns aspectos são fundamentais. Por exemplo, como garantir renda, que é o chamado auxílio emergencial, às pessoas que não podem exercer sua função, né? O trabalhador informal, aquele que está desempregado, aquele que está em atividades, né, que não podem ser remunerados ou não suficientemente. Então, isso é muito importante. Outra coisa, o acesso de crédito por parte das empresas também é muito importante. Então, existem vários aspectos relacionados à gestão do dia a dia da crise do ponto de vista econômico, né, que podem, sim, amenizar um pouco o impacto, que é bastante significativo. Lembrando que o Banco Mundial fez uma análise, né, e faz uma previsão de queda de até 8% para o Brasil em 2020. Então, é a maior queda, a maior crise da nossa história, né? Uma crise bastante expressiva. E em sendo uma crise na casa aí dos 8%, 7%, nessa média aí que tem sido ventilada, mas vai atingir todo mundo, né? Vai estar, vamos lá, todo mundo vai sair mais pobre dessa crise. Alguns que tinham uma estrutura muito melhor vão sofrer menos. Mas o fato de ter sido uma crise que atingiu todos de maneira quase que igualitária, de alguma forma pode facilitar a retomada ou o entendimento de como se relacionar com esses outros países, a busca por investimentos. Essa coisa mais igualitária pode nos ajudar de alguma forma?
Na verdade, o Brasil tem uma característica estrutural, né, e que se escancara no momento da crise que estamos vivendo, que é a extrema desigualdade. Então, como você bem lembrava, quer dizer, quando a gente fala do brasileiro médio, ou da situação econômica média, na verdade, nós temos regiões e pessoas que são muito diferenciadas, depende do seu nível social, seu nível de renda, né? Então, uma coisa é a quarentena para classe média, da média para cima, que pode se instalar confortavelmente na sua casa, com acesso a várias facilidades, né, com acesso à higiene, saneamento e tudo. E outra é a grande maioria dos brasileiros que mora em condições precárias, né, sem acesso a financiamento, saneamento, né, sem acesso a saneamento, sem acesso à água tratada, não é? E habitações muito precárias, né? Então, certamente para essas pessoas, a crise pega em cheio, porque essas pessoas, em geral, não têm reservas, dependem do seu trabalho, e esse trabalho está fortemente afetado, seja pelo isolamento, seja pela própria crise econômica, né, que diminui o dinheiro em circulação. Zaidan. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, nós, inclusive, temos enfatizado aqui exatamente isso, quer dizer, que a crise escancara e amplia, né, essas diferenças sociais, a desigualdade crônica no país e assim por diante. Por outro lado, nós sabemos que o Estado brasileiro tem uma participação muito grande no Produto Interno Bruto, né? O número mais recente porque isso, claro, é variável, mas era 48%. E nós temos hoje teias de aranha nos cofres públicos, né? Seja na União, nos estados, ou a maioria dos estados, maioria dos municípios, pouca capacidade do Estado de fazer investimentos, inclusive dificultando aqueles que, por exemplo, defendem uma saída keynesiana, né, o investimento do Estado para gerar emprego e tal. Por outro lado, a atração do capital privado parece cada vez mais difícil. Primeiro, porque há uma concorrência no mundo todo. Como disse o Ronald, o mundo todo é atingido. E haverá demanda por investimento em boa parte do mundo. Muita gente tem defendido, entre economistas, né, a emissão de dinheiro. E o governo resiste a isso, dizendo que isso é inflacionário, mesmo não havendo aí condições claras para gerar inflação. Mas o governo diz que isso é inflacionário e que é uma medida que deve ser descartada. O senhor é contra ou a favor da emissão de dinheiro para cobrir, inclusive, os gastos provocados pela pandemia? Sim, veja, se nós ficarmos restritos ao orçamento público, o orçamento público, como você bem lembrou, ele não comporta tanto um aumento de gastos para a pandemia, quanto para gerar o pós-pandemia, né, a retomada. Então, evidentemente, o Estado terá que se utilizar, a exemplo do que o mundo está fazendo, de outras alternativas. Quais são as alternativas? No curto prazo, ou emissão monetária, ou emissão de dívida, de títulos. Na prática, por uma questão técnica, que acho que nem vale a pena aqui entrar em detalhes, é a mesma coisa. O Estado estaria só se endividando, porque é a relação entre Banco Central e Tesouro. Quando se fala em emissão, na verdade, você está trocando dinheiro por título, ou título por dinheiro. E, na prática, é o aumento da dívida pura. Todos os países do mundo, nessa fase, estão ampliando o seu déficit e ampliando a sua dívida. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles gostam de gastar? Não, porque é preciso, que, especialmente numa crise, o Estado tem que cumprir a sua função anticíclica de, diante da demanda, a queda da demanda privada, né, as famílias, as empresas que têm limites, o Estado, então, usa o seu poder de monopólio, que só ele tem, né, de emissão monetária ou emissão de dívida. Portanto, essa é uma necessidade, né? Se por acaso isso não for feito, a consequência será trágica para o próprio Estado. E explico por quê. O Estado vive no dia a dia da arrecadação tributária, os impostos que todos nós pagamos. Ora, numa crise, a arrecadação cai. E quanto maior a crise, maior é a queda na tributação, a queda na arrecadação por parte do Estado. Então, se ele fizer essa ação anticíclica, ele vai ajudar a atividade econômica gerará no médio e longo prazo o retorno
desse recurso para o Estado, sob a forma de tributação, porque há o chamado efeito multiplicador do gasto público bem feito, ou seja, em infraestrutura, políticas sociais, né? Então, existe essa possibilidade. Portanto, não vejo outra alternativa senão uma ampliação da emissão monetária ou do endividamento. Agora, com relação... A gente falava há pouco dos números do desemprego, né? Que continuam aí escandalosamente altos. E a tendência, claro, é um crescimento de desempregados, de desalentados, de subutilizados e assim por diante. O senhor acredita que, digamos, em 5, 6 ou talvez 10 anos, né, nós consigamos voltar a níveis anteriores, vamos colocar ali de 5, 6% de desempregado, algo próximo do pleno emprego? Isso é realizável na próxima década ou os problemas estruturais vão exigir mais tempo para que a gente consiga combater esse gravíssimo problema socioeconômico? Bem, potencialidade o Brasil tem, né? Não há dúvida que se há país no mundo que tem potencial é o Brasil. O Brasil está entre aqueles que têm maior potencial. Por quê? Porque é um país diversificado em termos de atividade econômica, tanto a agropecuária, mineração, indústria, serviços, né? No Brasil de uma forma toda tem um potencial muito grande. Agora, emprego depende, dentre outros fatores, de atividade econômica. E a atividade econômica depende do ambiente, de uma forma geral, e também do efeito das políticas econômicas adotadas, ou seja, das estratégias de desenvolvimento adotadas pelos países. Então, o Brasil tem um grande potencial, no entanto, isso não é automático, isso vai depender da capacidade de gestão, capacidade de criação, de implementação e execução de políticas econômicas, né? Na questão específica do emprego, há uma questão estrutural que é dada pela grande mudança que está ocorrendo já há algumas décadas, intensificada agora, com a chamada indústria 4.0, a robótica, né, a nanotecnologia, a internet das coisas, que está mudando o mundo, e todos esses fatores são poupadores de mão de obra. Bom, e um segundo elemento que se revela mais trágico agora, que é conjuntural. Então, esse primeiro que eu falei estrutural, o segundo conjuntural, que depende da atividade econômica. A atividade econômica global está em queda e no Brasil, de forma mais pronunciada ainda, afetando negativamente o emprego. Então, olhando para frente, pós-pandemia, é preciso reconstruir as condições para que o país volte a crescer e, portanto, gerar mais emprego e renda, né? Nós vivemos ao longo das últimas décadas um processo de desindustrialização, quer dizer, a indústria perdeu muito espaço na economia brasileira. E a gente sabe que a indústria é uma forte geradora de emprego, não só em termos de quantidade, mas em qualidade. Então é preciso reindustrializar o país, né, nas novas bases que se dão, e agregar os demais, sem prejuízo dos demais setores, evidentemente, para ajudar nessa tarefa, né, de construir o desenvolvimento. Há grandes experiências bem-sucedidas mundo afora. Vários países que se deram muito bem nessa tarefa e se dão. Nenhuma experiência é totalmente transportável, mas nós podemos aprender muito com a experiência alheia e com a nossa própria experiência. Se nós retrocedermos um século na nossa economia, o Brasil há 100 anos era basicamente um produtor e exportador de café. Quando veio a grande crise em 1929, que afetou toda a década de 30, o Brasil teve que se reinventar, né, e intensificar o seu processo de industrialização. Foi muito bem sucedido disso, né, nesse processo de mudança estrutural. Então, o mundo hoje é outro, diferente do século passado, mas que nós podemos adaptar e aproveitar as experiências que já utilizamos e que outros utilizaram para construir esse modelo de desenvolvimento. Professor Antônio Correia de Lacerda, quero agradecer demais, professor diretor da FEA PUC São Paulo, presidente do Conselho Federal de Economia. Professor, nós vamos acioná-lo outras tantas vezes, porque são inúmeras as nuances que vão surgir ao longo das próximas semanas, e a sua experiência, o seu conhecimento vai ser fundamental para a gente traçar um cenário do que vem pela frente. A gente torce para que seja um cenário sempre otimista, e a sua participação vai ser especial. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado. Certamente teremos outras chances de explorar esses e outros assuntos. Um abraço. Um abraço. Até logo. Repórter Bandeirantes. Dentro do Repórter Bandeirantes, eu já faço um aviso para todos os nossos ouvintes e aqueles que acompanham pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nós vamos fechar esta live do Bandeirantes Acontece pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, eu repito. E na sequência, logo depois do Repórter Bandeirantes, acabando o Repórter Bandeirantes, encerra essa live e já tem o Bastidores do Poder, com uma nova live sendo aberta para você que está acompanhando pelo celular, pelo seu desktop, pelo seu laptop também. Gabi. Agora são 4 horas e 45 minutos. A Justiça Eleitoral encaminha o inquérito que investiga o senador Flávio Bolsonaro por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica para o Ministério Público Federal. O Ministério Público do Rio de Janeiro estava à frente da investigação. O caso agora vai tramitar na 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Agora de Brasília, informações com Thaís Sprovieri. Em 33 dias, o Brasil saltou de 10 mil para 40 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. É o que revela dados do Ministério da Saúde, que confirmou um total de 40.919 óbitos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira que não quer esconder os números da pandemia do novo coronavírus. Em números totais, o Brasil registra 802.828 diagnósticos positivos da doença e 40.919 mortes. Com esses números, o país está em 2º lugar no ranking mundial dos casos de coronavírus, perdendo apenas para os Estados Unidos. O governo do presidente Jair Bolsonaro decide excluir os casos de violência policial do relatório anual sobre violações de direitos humanos. Segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, os dados relacionados a agentes de segurança não foram divulgados, pois foram identificadas inconsistências em seus registros. Agora de Curitiba, informações com Leandro Gomes. 2.000 brasileiros vão participar de testes de uma potencial vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra. O Brasil é um dos países escolhidos pela instituição para a realização de uma nova fase de testes, onde um volume grande de pessoas recebe doses da vacina para verificar a eficácia dela na prevenção à infecção pelo coronavírus e também identificar as possíveis reações adversas da vacina. 4 horas e 47 minutos. Repórter Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Falar agora da Marginal do Rio Tietê, também caminho ruim no sentido da Ayrton Senna. Trânsito para a partir da Ponte do Limão, principalmente pela pista expressa, e as dificuldades seguem até praticamente a chegada à Ponte Aricanduva. Quem utiliza a pista lateral consegue ganhar um tempinho aí no trajeto, caminho menos ruim. Para quem segue pela Tietê no sentido da Castelo Branco, por enquanto de ponta a ponta o trajeto funciona bem. Precisa sair? Com o Veloy você não manuseia dinheiro em pedágios e estacionamentos e tem 12 mensalidades grátis. Acesse veloy.com.br e saiba mais. Bandeirantes Acontece.